Continuando. O animal macho rejeitado está aqui, ou não aceito pelo animal fêmea, agride-a. Olha que criatura humana que nós machos somos. Se ele é rejeitado, se ele não é aceito, ele agride. Nas esferas inferiores do processo da evolução em que transitam, resultando na fase humana em sentimento de inferioridade, de abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento que anela pela subjugação de quem o desprezou. Olha, é uma tristeza, o indivíduo se sente rejeitado e se sente subjugado. O orgulho, fruto do egoísmo, alojando-se na mente e na emoção, a fracassada possibilidade de manipulação de outrem transforma-se em surda e covarde expressão de vingança disfarçada, que deseja o desforço mediante a infelicidade daquele a quem considera como seu opositor. Ele quer, de qualquer forma, agredir. Ele não se satisfaz de maneira alguma em não estar agredindo. Transferindo-se da emoção para a memória, faz-se verdugo cruel do indivíduo que perde o discernimento, a faculdade de logicar, para fixar-se naquilo que considera ofensa, cada vez mais enredando-se nos fluidos deletérios da revolta, que termina por acometê-lo de perturbações emocionais e fisiológicas que se desenvolvem e se estimulam pela vitalização contínua. Ele altera, além do seu comportamento emocional, ele altera toda a fisiologia orgânica e o seu quimismo, alterando a química orgânica, levando-o a distúrbios fisiológicos, né? É compreensível o surgimento de certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidos por outrem, dando lugar a mágoas, que são certa aflição de caráter transitório, não, porém, a instalação do ressentimento. Ele começa a ter uma sensação aflitiva, né, antes da instalação do ressentimento. Spinoza afirmou com propriedade que, no seu valioso tratado sobre a ética, que a emoção que é sofrimento deixa de ser no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Preste atenção, interessante nós entendermos. Spinoza afirmou com muita propriedade que a emoção que é sofrida, que desenvolve o sofrimento, deixa de ser sofrimento no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Quando nós viermos a compreender o que é que aconteceu conosco, por que nós fomos levados àquele estado de aflição, quando nós entendermos, isso se dissolve. Isso deixa de existir. Enquanto fixada em algum instinto, em algum dos instintos básicos,
A emoção é geradora de sofrimento, em face dos impositivos de que se reveste. Como fenômeno sem controle, como capricho decorrente da imaturidade psicológica, a emoção é geradora de sofrimento em caso dessa natureza, em que o indivíduo fixou como um capricho decorrente da sua própria imaturidade. O sentido do existir proporciona uma visão profunda do amor, que a tudo e a todos compreende, agigantando-se ao longo das experiências vivenciadas no cotidiano, que proporcionam crescimento emocional e consequente controle das paixões. O ser humano, em face da sua procedência espiritual, é portador do anjo e do demônio em latência, devendo desenvolver as inesgotáveis jazidas portadoras das elevadas manifestações adormecidas, ao tempo em que supera as heranças mais próximas do primarismo, de onde procedem as formas físicas. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai conseguindo superar as heranças mais próximas do primarismo, entende? E fazendo com que desperte o Deus oculto que se encontra latente em cada um de nós. Assim, a vida possui um sentido de existência, que se fundamenta no amor, superando o vazio e a falta de significado, frutos do estado de tédio e de insatisfação, inquestionável. Quando você se baseia verdadeiramente no sentimento universal, no sentimento que nivela todas as pessoas e que coloca todos os astros em equilíbrio, que vem a ser o amor, né? Nós a vida acaba possuindo um sentido de existência, né? Superando assim o vazio e a falta de significado, que são frutos do estado de tédio e de insatisfação. Em decorrência da inevitabilidade do sofrimento, é inevitável. Todos nós passamos por ele. O caminho único a ser percorrido é a sua superação, quando se passa a formar a seu respeito uma ideia clara e nítida, racionalizando-lhe as ocorrências. Sem dúvida. Quando você foca na sua existência, que você é uma criatura criada por Deus e foi criado porque Deus te ama, você vai eliminar, consequentemente, vai superar. Entende? Quando se passa a formar a seu respeito uma ideia nítida e clara, racionalizando-lhe as ocorrências. O ressentimento permanece como um especial arquétipo, sombra densa, dominando os sentimentos humanos, aumentando o comportamento conflitivo, quando seria ideal liberá-lo da conduta, mesmo quando iniciando os passos de equilíbrio e da afirmação dos seus valores éticos, dos quais decorre o bem-estar, a saúde em várias expressões, alcançando o luminoso. Coisa linda! É o amor que vai fazer com que a gente tranquilamente se liberte de todas essas vestimentas velhas. Rasgar as vestimentas velhas para usar as novas vestimentas do amor.
Só o amor faz com que a gente transcenda. A transcendência, sair desse nosso estágio primitivo para um estágio melhor, somente através do amor. Não conseguiremos de outra fórmula. Em hipótese alguma. Poderemos até tentar, mas nós não conseguiremos. Somente o amor consegue colocar-nos sobrelevados, acima de todas as dores e acima de todas as iniquidades humanas. Porque o amor nivela. O amor não olha as pessoas diferentemente. Quem ama, olha as pessoas com igualdade. Não fica, em hipótese alguma, medindo quem quer que seja, porque todos nós somos iguais. Ah, mas o fulano se formou para isso, Beltrano, ele não fez nada mais que a obrigação dele. O médico se formou porque foi a obrigação dele. Ele estava usando do tempo que lhe era conferido e do dinheiro que talvez a família lhe possa ter oferecido. Ele não fez nada mais do que obrigação. Se formar, se graduar, porque essa é a meta de todos nós, nos graduarmos em humanidade. Voltaremos.